Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de literatura. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de literatura, tá certo? Nós já estudamos algumas escolas literárias, né, como o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo. Estudamos também sobre as vanguardas europeias, né, que não é uma escola literária, né, foi um período que influenciou muito, né, o modernismo no Brasil, o modernismo é uma escola literária que nós ainda vamos estudar, tá certo? Antes do modernismo, né, houve o pré-modernismo, então esse prefixo pré, ele já nos informa, né, que foi uma fase, né, que ocorreu antes do modernismo, tá certo? Então, gente, o pré-modernismo, ele tem início em 1900 e vai até 1922, ok? É caracterizado por ser um período de transição entre os movimentos literários ao final do século XIX e a escola modernista, criada ao início do século XX. Então, gente, o pré-modernismo, né, foi um período de intensa movimentação literária, que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo, ok? Então, o pré-modernismo, né, ele se caracteriza pelas produções desde o início do século, né, do século XX, até a Semana de Arte Moderna em 1922, que nós vamos estudar na próxima aula, tá certo? Para muitos estudiosos, gente, esse período, né, o pré-modernismo, não deve ser considerado uma escola literária, tá bom? Uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Então, o pré-modernismo, né, para muitos estudiosos, não é considerado uma escola literária, ok? Vamos dar continuidade aqui. Sobre o contexto histórico, né, gente? É importante que a gente saiba que com a chegada do século XX, é inegável a presença de várias mudanças sociais, econômicas, políticas, no contexto mundial, certo? Nesse sentido, gente, percebemos uma série de acontecimentos que marcaram não somente novos pensamentos sobre a realidade daquele momento, como a presença das classes mais baixas que lutavam para o reconhecimento de seus direitos. Então, percebam, no contexto mundial, por exemplo, temos a presença da Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918. A guerra, né, ela influenciou diretamente no modo de viver do homem contemporâneo e na sua visão conflituosa de mundo. Já no cenário brasileiro, gente, vivíamos um período republicano, mas é pertinente lembrar-se de acontecimentos que marcaram a chegada desse momento, como várias revoltas, né? Tem a revolta de Canudos, a revolta da vacina, a revolta da chibata. Temos também o ciclo da borracha, a guerra do contestado, o fim da República Café com Leite. Então, todos esses acontecimentos que ocorreram no Brasil vão influenciar, né, diretamente na produção literária. Eu já venho falando isso para vocês, que o contexto histórico ele influencia diretamente na arte, né, na produção literária, na pintura, tá certo? Então, a gente vai perceber que vários autores, né, vários escritores vão retratar algumas dessas revoltas em suas obras, né? As características, gente, as características do pré-modernismo.
o rompimento com o academicismo, a inspiração naturalista, o nacionalismo e o regionalismo, o sincretismo estético. Quando a gente fala em sincretismo estético, a gente está falando, né, do cruzamento de várias influências artísticas e culturais, ok? A linguagem coloquial, a denúncia social, como eu falei anteriormente, né? Temas históricos e cotidianos. Esses temas históricos, gente, está aqui, ó, no contexto histórico que eu falei para vocês, né? Essas revoltas, elas vão estar presentes, né? Os escritores vão relatar essas revoltas, esses acontecimentos, né, que ocorreram aqui no Brasil em suas obras, ok? A marginalização das personagens e a contemporaneidade. Então, todas essas características, né, fazem parte do pré-modernismo, tá bom? Então, gente, nesse período de transição, né, entre o simbolismo e o modernismo, é nítido a gente perceber que os autores brasileiros, eles tentam apresentar uma nova perspectiva, né, da terra brasileira. Na prosa, por exemplo, a gente percebe uma narrativa mais engajada e de denúncia social, como a gente pode perceber aqui nas características, né? A denúncia social. Então, os autores, eles vão, né? As obras, a gente vai perceber nas obras esse protesto, né? Uma espécie de protesto, de denúncia mesmo dos problemas que estavam acontecendo na sociedade, tá certo? Embora algumas escolas anteriores, né, escolas literárias anteriores, elas tenham feito uma análise mais crítica sobre a realidade, como o realismo que nós estudamos, é somente no século XX, gente, que há um destaque aos marginalizados pela sociedade, que também é característica aqui, ó, marginalização das personagens, né? O que significa isso? Significa dizer que os pobres, os ex-escravos, o trabalhador operário, eles vão ser retratados nas obras literárias, tá certo? Mas outra coisa eu quero chamar a atenção, os autores, gente, eles visam documentar, né, a seu leitor o atraso e a condição miserável de muitas regiões brasileiras, como o Nordeste, ok? E relatar a questão da subsistência humana. Percebemos traços de regionalismo, como vocês podem perceber aqui, né, nas características. Então, a gente percebe esses traços de regionalismo como características do sul brasileiro, por exemplo, que contribuem para o conhecimento de nossa cultura e valorização da identidade brasileira. Então, essas características, né, de regionalismo que nós percebemos nas histórias, né, nas obras literárias, elas nos ajudam, né, a conhecer a nossa cultura, ok? Então, é um período, assim, de muita... A gente consegue perceber, né, com clareza essas características de alguns lugares do nosso país, ok? Gente, os principais autores desse período, é importante a gente conhecer alguns, tá certo? Como o Euclides da Cunha. Gente, o Euclides da Cunha, ele retratou a miséria do subdesenvolvido nordeste do país. Retratou a miséria do subdesenvolvido nordeste do país. A principal obra do Euclides da Cunha é Os Sertões. Talvez até vocês já tenham ouvido falar, tá certo? Então, nos Sertões, né, o Euclides da Cunha, ele vai retratar, né, sobre essa miséria, gente, do Nordeste brasileiro, tá certo? O Graça Aranha, que também é outro autor, tá certo? O Graça Aranha, ele retratou a imigração alemã no Espírito Santo. A principal obra dele é Canaã. O Monteiro Lobato, tá certo? O polêmico Monteiro Lobato, né? Que vocês certamente já conhecem por conta do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A gente acha que o Monteiro Lobato, a principal obra dele é o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas na verdade a principal obra dele é Urupês. Ok? Então, o Monteiro Lobato, gente, ele retratou a miséria dos moradores do interior do Sudeste e a decadência da economia cafeeira. O Lima Barreto, né, que também é outro artista,
Ele retratou a vida carioca urbana e suburbana do início do século XX. A principal obra do Lima Barreto é Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Augusto dos Anjos, certo, gente? A gente tem até uma rua aqui, né? Na verdade, uma avenida, né? Aqui em Fortaleza, que se chama Augusto dos Anjos, em homenagem a esse moço aqui, tá certo? A obra do Augusto dos Anjos, gente, apresenta elementos de várias estéticas, tá certo? O Augusto dos Anjos, ele é conhecido como autor do pessimismo, do mau gosto, do escarro e dos vermes. Então, se vocês forem ler alguma obra dele, vocês vão perceber que ele gosta, né, de falar de vermes, do pessimismo. É uma literatura, assim, um pouco pesada, ok? A principal obra do Augusto dos Anjos se chama Eu. Gente, então é isso, tá certo? Eu tentei fazer aqui um resuminho mesmo, até porque o pré-modernismo ele não é considerado uma escola literária, né? Pela maioria dos estudiosos, então a gente vai entender como realmente não é uma escola literária, foi só um período que antecedeu o modernismo no Brasil, que aí sim, né, o modernismo é sim uma escola literária, tá certo? Então espero que vocês tenham compreendido as principais características, né, dessa fase e até a próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau!